Você já apresentou um projeto incrível, mas sentiu ali que o cliente não entendeu ou até mesmo não valorizou o suficiente? Hoje eu vou te mostrar quais são os elementos essenciais que não podem faltar na sua apresentação de projeto, para garantir que o cliente entenda e valorize o seu trabalho. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bora falar do que interessa. Uma apresentação de projeto bem feita, bem elaborada, não é só um detalhe. Ela vai ser ali a ponte entre o conceito, o processo criativo e a aceitação ou não desse projeto. E o que acontece muitas vezes é que o cliente ele não tem um olhar treinado para essas coisas. Nós, designers, já temos aí esse olhar mais treinado para as coisas, somos mais visuais. Então o cliente ele precisa de um contexto para entender o processo de criação, o que está envolvido no desenvolvimento do projeto dele. Se a gente simplesmente jogar um logotipo, paleta de cores, imagens, as aplicações, talvez o cliente não entenda o que está por trás, não entenda a estratégia, o que foi pensado para a criação daquele projeto. E quando ele não consegue enxergar todo esse pensamento estratégico, toda a conceituação que você desenvolveu para o projeto, é muito mais fácil dele recusar algo. Quando a gente monta uma apresentação de uma forma mais clara e mais estruturada, a gente consegue guiar o cliente pelo processo criativo. Então a gente consegue mostrar como cada elemento foi pensado. Por que o logotipo foi desenvolvido daquela forma? Por que aquelas cores foram escolhidas? Então você consegue mostrar tudo que foi pensado por trás para refletir na identidade visual da marca do seu cliente. E isso acaba gerando uma confiança e valorização também do seu trabalho. Quando o projeto ele não é bem apresentado, ele pode gerar dúvidas, insegurança e até mesmo a rejeição. Se a pessoa não entendeu, fica muito mais fácil dela falar: eu acho que eu não gostei, não entendi muito bem o que está por trás, então eu acho que eu prefiro assim, assim, assado. Por quê? Porque o cliente ainda não entendeu todo o pensamento estratégico que você teve ali para fazer o desenvolvimento daquele projeto. Então aqui vão alguns pontos que não podem faltar na sua apresentação. Primeiro ponto, conceito e estratégia. Comece explicando o porquê do conceito, o porquê daquelas escolhas antes mesmo de mostrar o resultado final. Você pode usar as referências, insights e palavras-chave que o cliente colocou dentro do briefing para trazer como justificativa para as escolhas que você fez para o projeto. Isso muitas pessoas acabam não fazendo e acabam apresentando de cara o logotipo, todas as aplicações. Fica lindo uma apresentação assim. Mas quando a gente traz ali a conceituação e a gente traz as justificativas usando as próprias palavras do cliente, ele consegue entender muito mais o que você está querendo dizer. Ou seja, a gente não está partindo do absoluto zero ou do nada, simplesmente a gente criou aquele projeto. Não, tem um porquê por trás. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Nesse caso aqui, dessa apresentação, eu comecei falando sobre o conceito da marca do meu cliente, que foi o que ele me deu lá no briefing, as informações que ele me trouxe lá no briefing. Eu montei esse textinho aqui e trouxe como conceito da marca. Eu usei a ajuda ali do ChatGPT para elaborar um texto um pouquinho melhor. E pronto, coloquei aqui. Então a gente tem uma conceituação da marca com as palavras do cliente, com as coisas que ele me disse no briefing, eu estou relembrando ele. Eu estou trazendo aqui para dentro da apresentação do projeto. E como eu estou falando de trazer essa parte da conceituação, do pensamento por trás do projeto, logo no início da apresentação, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu coloquei depois do conceito da marca. Em seguida, eu trouxe o motivo da escolha das cores, né? Eu não só joguei uma paleta de cores aqui na apresentação, mas eu falei um pouquinho sobre o porquê foi escolhida cada cor. Eu aproveitei para trazer também, para relembrar aí na memória do meu cliente, quais são os atributos da marca dele, quais são as principais características, para que quando eu apresente o logotipo e toda a identidade visual, ele consiga ver refletido nesse visual que foi desenvolvido todas essas características da marca dele. Então eu também trouxe ali o conceito do logotipo, como que esse logotipo ele foi pensado e como que ele foi construído, trouxe sobre a escolha da fonte, a justificativa para a escolha dela, e depois eu vou mostrando o resultado do logotipo. Aí sim, uma aplicação do logotipo por completo. Não precisa ser exatamente igual ao que eu trouxe aqui, até porque cada uma das minhas apresentações, dependendo do projeto, eu faço de uma forma diferente. Mas geralmente aí eu sempre trago o conceito da marca, os atributos da marca, e aí eu vou mostrando aí como foi essa construção do logotipo. Essa parte aqui varia bastante, porque às vezes alguns logotipos são inspirados em, de repente, animais, aí eu vou trazer a imagem ali de um animal, por que eu pensei naquilo. Enfim, você vai montando aí conforme
você achar mais adequado. Antes da gente partir para o próximo ponto que eu vou trazer aqui para vocês, eu quero comentar que eu tô com a missão de fazer esse canal bater 10 mil inscritos e eu preciso da ajuda de vocês. Então, para isso acontecer, me ajuda deixando o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve aqui nesse canal, para esse canal chegar em cada vez mais pessoas. Se você não sabe o que comentar, comenta um emoji de foguinho, porque aí eu vou saber que você tá curtindo esse conteúdo. Então, bora fazer esse canal crescer? Me ajuda aí. O segundo ponto é o logotipo e as variações. Na apresentação é muito importante que você consiga mostrar a versão principal do logotipo que você desenvolveu, mas também as variações, as infinitas possibilidades que esse cliente tem de usar o logotipo que você desenvolveu. Ou seja, as variações são ele na horizontal, vertical, somente o ícone dele, ele na versão preto e branco. Mostrar essas variações é mostrar as possibilidades que o seu cliente tem. Uma dica legal é principalmente ali o primeiro logotipo que você apresenta depois da conceituação e da estratégia, é não mostrar o logotipo num fundo liso. Você pode até fazer isso, mas incrementar com uma imagem de fundo que tenha a ver com a marca do seu cliente traz muito mais sentido, deixa muito mais rico essa apresentação. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando o quanto esse tipo de apresentação, de colocar essas imagens apresentando o logotipo, mudou o formato que eu apresento os meus trabalhos. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, então depois que você terminar de assistir esse, você clica para assistir o próximo, tá bom? E aí na parte em que eu vou mostrar as variações desse logotipo, as versões dele, eu aplico daí só o fundo liso ali, porque essa parte não precisa muito, é mais uma coisa mais técnica ali para ele poder ver as possibilidades. Seguindo aqui, a gente entra no terceiro ponto, que é sobre explicar as criações. E não, eu não tô falando de trazer o conceito de estratégia, isso aí a gente já falou. Agora eu tô falando do desenvolvimento. Ali no meio da sua apresentação, provavelmente você vai mostrar os elementos, as estampas, os ícones, aquilo que você pensou para o projeto, que é sobre a identidade visual, que não corresponde a fonte, cor e logotipo, mas todos os elementos extras aí que você pensou para essa identidade visual. Eu vou confessar que eu acho lindo aquelas apresentações, se eu achar aqui no Pinterest alguns exemplos, eu vou colocar aqui na tela. Essas apresentações em que a gente vê só as aplicações, em que a gente não vê texto, que a gente não vê explicações. Eu acho elas belíssimas e eu acho que elas funcionam muito, principalmente assim para aquele impacto visual. Então assim, para um portfólio, às vezes fica legal, para alguma apresentação que você vai divulgar lá no Pinterest, em algum local. Mas para apresentar para o cliente, eu sinto a necessidade de trazer essas explicações, porque a gente consegue aprofundar todo o conceito e tudo que foi pensado por trás do projeto. O cliente consegue entender o motivo daquelas escolhas, o motivo daquilo estar daquela forma, o motivo dos elementos serem daquele formato, enfim. Só analisando uma apresentação sem textos, talvez ele não consiga compreender como ele poderia usar aquilo, ou por que aquilo foi feito daquela forma. Então, eu sinto a necessidade de, na apresentação do projeto pro cliente, ter essas explicações. E principalmente assim, se você não faz uma apresentação por videochamada, por call com o cliente, fica mais complicado ainda. Então, se você vai mandar só um PDF pro cliente, tem que ter essas explicações para ele poder entender. E aqui eu tenho um exemplo disso que eu estou falando, tá? Então aqui na parte dos elementos e estampas dessa apresentação, eu trago aqui uma breve explicação do porquê que a gente está usando o ícone como elemento ali para as aplicações, no formato preenchido, no formato em contorno, e eu aproveito para trazer exemplos. Então ao lado eu adiciono uma imagem e abaixo também eu adiciono outra imagem para ele poder ver os elementos e as estampas funcionando na identidade visual dele. Não precisam ser textos enormes, uma breve explicação ali, uma breve conceituação daquilo que foi desenvolvido já é o suficiente. O quarto ponto é as aplicações. É claro que a gente vai colocar mockups nos nossos projetos, nas nossas apresentações. É praticamente impossível a gente apresentar um projeto sem colocar essas aplicações, porque é isso que dá todo o charme para a apresentação, é isso que faz o cliente entender e ver como que a marca dele vai funcionar no mundo real, né? Como que ficaria um cartão de visitas, como que ficaria a aplicação em um envelope, né? Na papelaria da marca dele. Eu faço essas aplicações intercalando aí com essas explicações do que foi desenvolvido para o projeto do meu cliente. Então é legal também você trazer aplicações e mockups que tenham sentido com o que o
seu cliente faz. Por exemplo, nesse caso aqui é a advocacia, então tem muita papelaria envolvida, papel timbrado, cartão de visita, tem também a questão dos posts, templates, então você analisa o que o seu cliente faz, de repente é um e-commerce. Então, além ali da parte da papelaria que vai ter, tem as entregas, então uma caixa, uma embalagem, papel de embrulho, né, adesivos. Então, você pensa em aplicações que possam fazer sentido para a marca que o seu cliente faz. Então não deixe de colocar essas aplicações, esses mockups, porque isso aqui é a cerejinha do bolo na apresentação de projeto. Eu tô pensando em trazer um vídeo aqui pro canal em que eu mostro algumas ferramentas de inteligência artificial do Photoshop que eu tenho usado para dar uma melhorada nas minhas apresentações, para dar uma melhorada aí nos mockups para utilizar nas minhas apresentações. Vocês gostariam de um vídeo como esse, mostrando essas ferramentas de IA do Photoshop aqui no canal? Vocês querem ver isso? Vocês deixem aqui no comentário, então, que vocês querem ver, que eu posso trazer esse vídeo. Bom, basicamente, então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo, né? Que a apresentação, além das imagens, além dos mockups, que são atrativos, que deixam ela rica demais, é muito importante que a gente também traga a parte da conceituação e principalmente que a gente traga esse início da apresentação com essa conceituação, com o pensamento estratégico do que foi pensado para o desenvolvimento daquela marca. Isso com certeza faz toda a diferença na hora que você está apresentando o projeto de identidade visual. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, deixar o comentário aqui e se inscrever no canal para não ficar de fora dos próximos conteúdos que eu vou trazer. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!